Muito buenos dias, hermanos! Que bendição, que lindo feriado para ustedes. Hermoso 9 de julho, que o Senhor nos ha regalado um dia a mais de vida. 9 de julho do ano 2025, feriado pátrio acá em Argentina. A Argentina celebra aí a independência, não? Que sacou aí, que saiu o barro é domínio de reinado de Espanha. E bueno, sobre isso que quero falar, inspirado no dia de hoje, que é dia de feriado acá em Argentina, já que nesse dia, não oficialmente, os argentinos começaram aí a libertação, não? Porque a libertação, na verdade, se bem que há uma fecha, não? Pero depois, os ritos, costumes, a cultura, uno vai tendo que ir adquirindo, não? Justamente é sobre isso que vou falar hoje. Que o Senhor nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Acá, eu teria que ter posto entre comillas, porque me faltou as comillas, porque é algo que é diretamente do texto bíblico, pero já pus aí as comillas aí, tudo em tempo real. Não, pastor, pus as comillas para dizer a vocês que o Senhor ha hecho isso em nossas vidas, nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Eu estava com minha Bíblia cá, minha primeira Bíblia em espanhol, não a viejita aí. A primeira em espanhol que comprei. Uma Bíblia simples, não tem estúdio, não tem nada. A mais simples. Bueno, sem mais, vamos ao texto bíblico. Pedro habla, nos dá essa instrução, não? Mas vosotros sois linaje escorrida, linaje escorrido, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, tá? Não tá hablando de los judíos acá, tá hablando, ele tá hablando acá desse grupo de pessoas que entendeu o chamado de Deus, não? Para quê? Para que anuncieis as virtudes de aquele. Nós outros temos que falar de Deus, não? Anunciar as virtudes de aquele que nos chamou de la tiniebla a sua luz admirável. Aí tá. Pastor estava escrevendo aqui. É aquele que nos chamou de la tiniebla a sua luz admirável. E ele sigue explicando, não vamos ler o texto todo. Pero ele sigue explicando que vós outros que em outro tempo não era povo, pero que agora sois povo, que outro tempo não habéis alcançado misericórdia, pero que agora alcançado misericórdia, amados, rogo como estrangeiro e peregrino que abstém de desejo carnal. Aí ele vai explicando e vai falando para manter boa na nossa maneira de viver, não? Por quê? Porque Deus já nos ha hecho livres del pecado, estamos libertos, estamos livres del pecado. Nós outros somos aqueles que fomos elegidos por Deus. Pastor, então se Deus é malo, ele riu alguns e outros não. Não estou falando de predestinação, de presciência ou não tô entrando em tema religioso, em tema de confusão, em tema de discussão teológica. Não. Eu estou dizendo que tu e eu, todos aqueles que aceitaram Jesus de coração, foram os que foram chamados e responderam ao chamado. Porque, na verdade, todos foram chamados, pero nem todos foram elegidos por ele, Senhor. Por quê? Porque não responderam esse chamado. Então, vocês, preso acá a esse texto, vamos falar um pouco dessa liberação, de los efeitos. Na verdade, eu quero falar de los efeitos dessa liberação. Vamos falar sobre os efeitos dessa liberação em nossas vidas, essa liberação que o Senhor nos ha dado, nos ha causado, nos ha bendezido, não? O primeiro, bueno, é a mesma salvação, que junto com a salvação, eu já he dito, já he repetido várias vezes, não? Deus nos salvou, então se Ele nos justifica, nos regenera, justificação, regeneração e... sempre me ouvi do outro. Justificação, regeneração e o outro aí que me ouvi daí. Por que, pastor, não escreviste?
Ah, santificación, lo que los hermanos gustam muito, não? Os creyentes gustam muito de falar, o santo, santo. Bueno, se bem que quando aceitamos a Jesus, Deus já nos hace santos, regenerados e justos. Pero por causa do sacrifício de Cristo, que Deus nos vê por meio do sacrifício de Cristo em la cruz. Então se nos otorga a nós outros salvação e não condenação, absorção de pecados. Pero não quero falar de isso em si, se não quero falar de la bendição, do resultado dessa salvação, que é liberar-nos do pecado. Liberar-nos do pecado é nesse sentido, na verdade já tem um calor já cá. Oi, quanto grau? Cá dentro está sendo 15 graus, não? Tá bem agradável. Lá fora tá um sol lindo que tô vendo, um cielo celeste, não? La liberação do pecado é nesse sentido de la potestade, que antes o pecado tinha potestade sobre nós outros. Que quer dizer essa potestade? Essa potestade quer dizer que tinha um domínio, mandava, que não podíamos tomar outra decisão. Pastor, então se as pessoas que não foram livres por el Senhor não podiam tomar outra decisão, não podiam tomar outra decisão. Então vocês não podem se culpar. Essa coisa da salvação, aunque a obra de Jesus já foi tanto para o futuro, e alcançou a nós outros, né, futuro, e os que vendrão depois de Cristo, também foi antes para aqueles que veniam antes de Cristo, nada mais que para eles era salvo pela fé nessa promessa. E nós outros somos salvos pela fé na promessa já cumprida, já hecha, já dada, que é Cristo Jesus em nossas vidas. Nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós outros, Pablo explica em Efésios capítulo número 2. Então, eles eram salvos por crer que iba ocorrer, não? E nós outros somos salvos por crer que já ocorreu, que já aconteceu, que Deus já nos bendijo, que Deus já ha hecho tudo novo por nós outros. Agora, o que habla o texto, e de lo que eu quero falar, é que Deus agora hace com que o pecado já não tenha potestade. Quando o teclado não... Falei o teclado, mas estou pensando no teclado. Quando o pecado não tem potestade sobre minha vida, então se eu posso tomar a decisão que eu quero. Pastor, eu já sigo pecando. Nós outros pecamos porque somos pecadores. Isso é outra história. Nós outros pecamos porque está em nossa essência pecaminosa el pecar, pero não deveria ser assim, já que Deus nos ha hecho livre de pecado. Por isso que Pablo, não, Pedro, no caso acá Pedro, aunque Pablo também toca nesse tema, Pedro está falando acá mais abaixo, mantendo boa na vossa maneira de viver, não? Manda submeter aos governantes, à autoridade, tudo mais, não? Ele tá falando de modelo de conduta a seguir, os três lenços, caso depois, que temos que seguir uma conduta, já que ele Senhor nos ha hecho livres del pecado, ó, não quer dizer com isso que não temos a capacidade de pecar, temos a capacidade de pecar, tanto lá temos quanto lá hacemos todos os dias, pecamos, não? Já que temos essa capacidade, parece que queremos usá-la, não? Pecamos todos os dias, pero o Senhor é Senhor o que hace por nós outros nos liberar e nos dar ajuda. Ajuda como? Por meio, e acá agarro minha Bíblia como exemplo, de sua palavra, dizendo a nós outros o quê? Hijitos, não pequeis. Por exemplo, o texto de Juan, pero se pecar, tenha um advogado junto ao Padre. Então, você quer tranquilo. Por suposto, se pecar, tem que produzir em nós outros o pecado, essa angústia, essa tristeza. Porque se o pecado não produz tristeza em nós outros, então já estamos cauterizados por el pecado, que nós outros, que produza tristeza, e que nós outros vajamos a Cristo a pedir perdão, vajamos a Cristo a arreglar-nos, a estar bem com Ele. Não?
volvamos a Deus, volvamos a Cristo. Então, o Senhor nos habla hoje la mañana por meio desse texto, que já, como dijo Pablo em Romanos 12, não, já não presentei nossos corpos para prazeres, para o pecado, sino que presentemos nossos corpos como sacrifício justo, santo, agradável, verdadeiro a Deus, que é nosso culto racional, que é a maneira a qual cultuamos a Deus, racionalmente, de corpo, alma, espírito, de entendimento, e que nós outros já não tenhamos escusa e já não devemos viver preso ao pecado, de isso que se trata da predicação de hoje, já que Cristo nos ha liberado, tal qual a Argentina é um país livre, único, tem sua economia, tem seu presidente, tem sua forma de governo, tudo hecho por meio da democracia, porque a democracia foi o sistema que se fundou o país e que o país quis o que era melhor, creu que era melhor e pôs o sistema de reinado, não, de presidencialismo, não de parlamentarismo ou de reinado. Ele riu o sistema presidencial para poder governar o país. E foi livre para tomar as decisões, por suposto que todo o país está insertado no mundo, no mundo globalizado, e cada país depende de outro, muitas das vezes da economia, por os negócios que há, assim, eu não vou quedar acabando de países e de política, pero trazendo à luz desse exemplo, não? Que foi até a inspiração da predicação de hoje, tu e eu, como um país divino, que somos representantes de Deus, não somos de cá, não somos nem argentino, nem brasileiro, que é meu caso, nem qualquer outra nacionalidade, somos de Jesus, dessa pátria celestial, desse Deus todo maravilhoso, somos dele, pertencemos a ele, venimos dele, volveremos a ele. Nós outros temos que tentar replatear a gente, não, que se aleja de Deus, que não quer saber nada de Deus, porque na verdade todo ser humano, na verdade não temos países, não temos, a Terra não tem demarcações geográficas, no caso de políticas, não, na geografia não tem, não vai aí na fronteira Brasil-Argentina tem o que, uma parede invisível? Não tem. Na verdade, que quem põe paredes, não, muros, como já nos Estados Unidos pôs o muro, não, são os países que põem muros, põem fronteiras, põem divisões. Nós outros temos uma única pátria, que é a pátria celestial. Somos filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, temos que nos portar como filhos de Deus e viver uma vida como o Senhor nos chamou. Essas predicações assim desse tema que Joago me gusta explicar bem porque parece, não quero entrar no tema de legalismo, não? Porque parece que, o pastor era santurrão, não, mirar a roupa dele, não, eu peco, todos nós outros nos equivocamos. Pero eu estou querendo a ser memória, uma vez mais, para a minha própria vida, por isso que a palavra de Deus que eu predico todos os dias, sempre primeiro é para mim. Eu quero trazer memória à minha própria vida, esse tema, primeiramente, e depois para vós, para que tu te acordes que tu eres filho de Deus, tu eres filho de aquele que chamou pelas tinieblas a sua luz admirável, tu és filho desse Deus hacedor, desse Deus maravilhoso, esse Deus que transforma, que liberta, esse Deus que quer bendizer, esse Deus que nos ama, tu eres filho desse Deus também. Então, vocês têm que pôr por prática o que esse Deus maravilhoso te chamou a ser. E Deus te chamou a ser? Deus chamou a vós para que vós seja luz em las tinieblas, para que vós seja sal de la terra, para que vós bendiga, para que vós ame, para que vós perdone, para que vós não esteja para que vós esteja livre, para que vós não esteja preso, para que estás livre ao pecado. O que é o pecado? São as obras da carne. Ela envidia, ela de dissensão, são os problemas,
ser um causador de problema e não um arreglador de problema, é ser um destruidor de pontes e não um hacedor de pontes, é querer separar e não unir, é estar alejado de la unidade de la fé, é não congregar-se, também é pecado, a não ser que seja por enfermidade ou por realmente, não, há famílias que têm um montão de tico, vêm caminhando, um refri lá amanhã ou chovendo, o suposto, o hermano vai faltar, é entendível, Deus sabe, o hermano é muito grande e se termina se enfermando, não? Se vê, é compreendido, por suposto, e Deus sabe de la excusa no caso buena de cada um, não de lo que realmente és, pero eu estou falando do pecado, eu estou falando dele não nascer por não nascer, dele, não passa nada, não, eu hago um pouquinho mais, não, me quedei dormido, essa resposta é terrível, não? A professora mesmo disse, não? Para os que pensavam em faltar, já disse, mira, invente qualquer excusa, pero não diga que, não cheguei. Não cheguei não é excusa, aí é verdade. O não cheguei não quer dizer nada. Não, não chegaste, sim, já ouvi que não chegaste. Não. E para Deus não podemos dar excusa. Não, Deus nos vê transparentes, Deus nos vê assim como somos. Deus mira dentro de nós outros. Não conseguimos esconder de Deus o que somos. E ele já nos ha hecho livre del pecado, nos ha hecho acá, como diz o mesmo texto, não? Sacerdócio escorrido, nação santa, ou seja, ele, povo adquirido, ele nos deu toda essa bendição para um motivo, para um propósito, não? Aí ele diz acá qual o propósito. Pintei do mesmo color, queria pintar de outro color. Ele diz qual é o propósito, propósito, é para que anuncieis as virtudes, para que anuncieis as virtudes. Não és para que vos quede sentado ou entussija sem hacer nada. Para que anuncieis as virtudes, não é que todos vão ter que quedar com um megáfono ou um palantito, comprar um palantito com um microfone e quedar gritando glória a Deus, aleluia nas praças. Não é nada disso, é com tua própria vida. Vós alabar a Deus, vós hablar de Jesus sem hablar. Haja dito. Aí estou falando de Jesus, falar de Jesus com tu exemplo, sendo boa gente, tendo esperança, tendo paz, tendo amor. Hermano, já não estamos mais presos ao pecado, por suposto que é assim, nesse corpo de carne, todavia pecamos, que usando lá a analogia que eu usava de las naciones, não? E lá na nação de Argentina foi livre do poder de Espanha, do reinado, do Império Espanhol, que no caso era um império na época. Aún assim, é já livre, não? A Argentina está insertada no mundo globalizado e tem que comercializar, e às vezes um problema de fora do país reflete na economia, refleja, perdão, falei em português, refleja na economia do país acá, não? Isso passa com todos os países, já que temos um comércio global, estamos com todos. Isso passa com o cristiano também. Um problema no mundo refleja muitas delas vezes em nossas vidas espirituais, problemas que estão fora de nós outros. Pero o que temos que ser o que? Nos voltarmos à palavra, nos alimentarmos de Deus, nos alimentarmos de la palavra. O Senhor nos ha dado o que? Iluminação espiritual, nos ha chamado a predicar sua palavra, nos ha dado essa missão, não? Nos ha dado identidade, somos seus filhos. Antes estávamos mortos nossos delitos e pecados, e ele nos chamou dessa chinela. Estávamos aí mal, feio, e nos mandou ao reino de sua mão, nos trasladou aí ao reino, a seu reino. E hoje se habla tanto desse evangelho do reino, não? Dessa política de reino, que é até errada a maneira que predicam, não? Esse evangelho do reino, essa teologia do reino, que está mal, como predicam. Tá certo o reino de Deus ser cercado, pero o que é o reino de Deus? É paz, justiça, é amor, isso diz Jesus, meu reino não é dessa terra. E a teologia do reino, não, que está junto com a teologia
teologia profética apostólica, essas igrejas que são proféticas apostólicas, que são de la prosperidade, não, que hacen essas vergüenza nacional, não, de presidente ir allá e tudo mais, e vergüenzas que hacen, o tipo dizer que tinha 100 mil na conta, daqui a pouco apareceu 100 mil, tinha 100 mil pesos e apareceu 100 mil dólares, não? Agora vai ser investigado pela justiça e está certo, e que seja preso e condenado se for o caso, não? Porque se for roubo ou estafa, não se pode aparecer 100 mil dólares. Bueno, vamos parar de falar desse tema, não? Vamos parar de falar desse tema, vamos volver cá, focar cá. Esse tema tem que ver com o cristianismo nefasto que estamos passando hoje, que o reino de Deus não é isso, o reino de Deus é paz, é justiça, é amor, o reino de Deus é que vós seja nova criatura em Cristo Jesus. Já que antes vós estava morto, agora vós está vivo, antes vós não tinha a capacidade, vós, Jô, não, tu barra Jô, não teníamos a capacidade de discernir e de tomar decisão própria. Hoje temos e seguimos tomando decisão apurado ou decisão errada, decisão por el pecado, decisão del não cristianismo, a decisão dela não vida. O que é o cristianismo? É a vida. Cristianismo, digo, o evangelho de Cristo, não? É a vida. E seguimos tomando decisões para a morte. Tomamos decisão presos em nossos dogmas, em nossos ritos, presos por el pecado, presos em nossos delitos. E Deus quer nos dar sanidade para nossas almas. Deus quer nos bendizer, Deus nos ama, Deus quer nos ajudar. Deus quer que hagamos Ele bem. Sempre que podamos, hagamos Ele bem primeiramente. Deus quer nos bendecer, porque Ele nos ama. Pero nós outros temos que querer. Nós outros temos que ter essa boa gana, ter esperança. Nós outros temos que, como dizem acá, não, em Argentina, poner as pilas. O Senhor já nos ha dado as ferramentas, já nos ha proporcionado inteligência, capacidade. Sabemos o que é certo, o que é errado. E se não sabemos, temos sua palavra como parâmetro. Já nos ha revelado sua palavra. Ha escrito, mira quanta coisa está escrita cá. Para que tu e eu lá pongamos em prática. Para que tu e eu sepamos dessa maravilhosa graça, esse maravilhoso hecho que Deus isso, que nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável, e para que nós outros vivamos nessa luz. Viver nessa luz é viver bem, é viver amando, é viver perdonando, é viver ajudando, é ser diferente, é produzir frutos de arrependimento, é produzir frutos do Espírito Santo. Porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, antes estávamos mal. Pero agora tu e eu estamos bem. Ora tu e eu, junto com Deus, não? Aí, ponendo em voz em mim, nos ha dado libertar do pecado, nos ha bendezido, nos ha chamado a prosperar, a sermos bendezidos, a sermos exemplo, como diz acá no próprio texto, não? Para anunciar as virtudes do Altíssimo. Que virtudes são elas? Venir a Deus, venir à igreja, que Deus vai te sanar. Tá morindo, venir à igreja que Deus te vai sanar. Aí a gente vem e Deus sana. Realmente, muitas das vezes Deus sana e a gente se vai. Quantas vezes eu já he visto, não? Não tenho tempo. Quantas famílias chegaram cá nessa igreja mesmo, minha cá, antes de eu ser pastor, não? Chegaram mal, destruídas por aí pecado, com vícios, todo tipo de vício, droga, cigarejo, bebida, vida desordenada, e Deus bendijo, Deus ordenou. Vieram sem nada
hoje tem casa, propriedade, auto, tem uma vida melhor e se olvidaram de Deus. Ai, pastor, tá juzgando. Se olvidaram de Deus, eu estou falando segundo o que vemos, não? Agora em seu coração, quero crer, yo, em nome de Jesus, que não se olvidaram de Deus. Igual se não se olvidaram, não estão ponendo por prática essa não olvidança, não? Por quê? Porque não se congrega. O problema não é não congregar cá, não. Não congregue cá se não quer congregar. Nada é obrigado a congregar cá em minha igreja, não. Vá a outra igreja, pero congregue em algum lado. Tem insertado no corpo de Cristo, representado pela igreja, que também não quer dizer que todos que estão nas igrejas são de Deus, não. Por suposto que não. Pero, se vós sois de Deus, sim, vós vai querer estar insertado alguma igreja, algum lugar que representa, não? Alguma comunidade, alguma congregação, algum ajuntamento de pessoas que dizem eu tenho esse mesmo propósito, que é glorificar, exaltar a Deus, que é ir a Deus. Então, se isso vai sentir, não, dentro de uno esse calor, essa pedida, essa angústia desesperada por gritar, não, por estar, por congregar, por bendezer. Ora, por outro lado, se vós não foste livre, todavia, nada mais vindo, recebiste bem as bendições de Deus, como diz lá a mesma palavra de Deus, não? Muitos vêm hoje a palavra, o próprio Jesus Cristo diz, não? Aceita bem ao princípio, Deus bendize, pero vem las lutas, las provas, a pessoa se desvia, a pessoa já não quer mais saber nada de Deus, a pessoa já diz, não, isso não é para mim, ou quando peça o reino, não, o nosso rei, impõe limites por meio de sua palavra, ele nos impõe limites, parâmetros, não, pelos quais nós outros não queremos muitas vezes seguir. E não estou falando de dogmas religiosos, eu estou falando dos parâmetros mesmo de amar, de perdonar, não, de ajudar, de congregar. Não vou nem falar de dizimar e ofrendar, não, porque vai dizer, não, o dízimo era dela lei, tá bem, não chame dízimo, chame o que você queira. Pero hay que contribuir, não? Como se hace la reunião? Eu sopro, pum, haja luz. Eu digo, haja luz e la luz vem. Não, la luz mala vem me cobrar depois, não? El gás que está calentando aquele interior. Eu digo, haja fogo, e aí o fogo aparece. Não, Deus sim pode ser isso. Acá em la terra estamos sujeitos, todavia, também a tempo, espaço, ao frio, ao calor, aos problemas terrestres, lo qual temos. Pero o problema del pecado não, porque Deus nos ha hecho livre del pecado, e esse é o tema principal da predicação de hoje. Deus nos chamou de las tinieblas a sua luz admirável. Que Deus los bendiga muito. Minha oração é para que tu e eu vivamos desta maneira. Padre, essa oração que hago, bendecindo a todas as vidas que nos viram, los oyentes, los teleogentes aí que nos viram, nos oyeram essa palavra. Padre, ajuda-nos, Senhor. Minha oração é para que tu nos dê força cada dia mais, essa capacidade vinda de los altos céus, já que tu nos ha hecho já livres del pecado, livres de toda angústia, arraigados em tu graça, em tu amor, em tu poder. Queremos a ser tu voluntar, caminhar em tu verdade. Tu palavra é a verdade. Queremos andar em tus caminhos. Queremos, Senhor, ser bendizidos por ti e bendezer a vida de los outros, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda cada dia mais a estar em tu presença e a ser tu voluntar. Só queremos dar-te glória, graças e honor a tu nome. Graças pela misericórdia tua, pela bondade de servir e caminhar em tus caminhos. Graças, Senhor, por essa reunião, porque estamos reunidos em tu nome para aprender mais de ti e recordar, nos ha hecho livre já do poder das tinieblas em nossas vidas. Tu eres glorioso, gracioso. Graças, Senhor. Bondadoso Deus. Bueno, haga aí o bem, suscríbete ao canal, deixa seu like e nos vemos amanhã para mais um vídeo, porque todos os dias é um vídeo de paz de Deus.
Y bueno, quedamos ahí con las consideraciones finales ahora, Carlos. Saludos finales. Besito. Chao.